Hoje nós temos uma convidada que é pura inspiração. Ela é alguém que vive o dia a dia da transformação social. Se envolve com a dor, a luta e o direito das pessoas que muitas vezes são altamente invisibilizadas. Ela é formada em serviço social e hoje está cursando direito, além de ocupar uma função de liderança na APAE, uma das instituições mais importantes que promovem a defesa, a promoção de pessoas com deficiência. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Que alegria ter você aqui comigo. Você sabe do carinho enorme que eu tenho por você. Sei disso. Conta para quem está nos ouvindo quem é Juliana. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Sou Juliana Teles, mulher, assistente social, formada em serviço social, hoje estudante de direito, tenho 3 filhos, estou aí na luta, né, em busca de contribuir mais com a vida das pessoas com deficiência, com as famílias, né? Sim. Porque a gente não contribui só com a pessoa, a gente contribui com o grupo familiar. Ju, por que você começou a fazer assistência social? Vamos tentar imaginar. Hoje você já é bem engajada na área do direito. Sim. Eu acho que o direito hoje já veio depois desse contexto aí da sua atividade profissional. Mas o que deu start da assistência social? Tu é daqui de Serra Talhada, tu é de... Conta aí. Eu sou filha de Serra Talhada, né? Moro em Serra Talhada desde sempre. Né? Sou apaixonada por essa cidade. Eu cursei o curso de serviço social, finalizei acho que em 2017. Foi em 2017 para o início de 2018. E aí, na verdade, se a gente for buscar da minha história de fato, o meu desejo toda a vida foi... Sabe quando você é criança, você quer ser o quê quando crescer? O que eu queria ser, eu era modelo ou advogada. Modelo! Essa é nova. Eu queria ser modelo. Eduardo sabe que você queria ser modelo. Sabe. Só que aí, com o passar do tempo, né, a questão financeira não contribuiu para mim cursar o curso de Direito. Claro. Modelo não ajudou muito, porque eu casei, engordei, não sei o quê, saí do padrão que a sociedade tanto quer. Né? Que isso, talvez, se eu tivesse me dedicado, eu tivesse conseguido. Claro. É claro que com certeza. O magro não é o perfeito, não é o ideal, Sim, né? claro. É o que a sociedade coloca, né? Claro. Só que, de toda forma, é o que eu escutava no meu dia a dia. Que eu não podia ser modelo porque eu não tinha o corpo perfeito. E nisso eu me frustrei, não fui para a carreira de modelo. E na carreira do direito, eu não consegui também cursar, assim que eu me formei, por uma questão financeira, né? Só que aí um dia... eu trabalhava numa cooperativa de crédito e passou uma pessoa com a farda do curso de serviço social. E o curso de serviço social é uma balança. Sim. E aí eu olhei e digo, que curso é esse? Eu não tinha condição financeira de cursar direito e fui cursar serviço social por ter a balança parecida com a do direito. E aí eu fui estudar mais sobre o curso. E aí me apaixonei. Entendi. Fiz teste vocacional na internet, tinha uns testes. E aí me apaixonei pelo serviço social. Né, cursei, hoje, né, atuo como assistente social e sou muito feliz pela minha profissão. O que significa ser assistente social? O que é que o assistente faz assim na vida real e o dos livros, né? Nos livros é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas na vida real, como é que tu teve um choque grande quando tu foi lá em campo desenvolver as atividades? Conta aí pra gente. Então, existe uma diferença muito grande do trabalho do assistente social, porque às vezes as pessoas esperam, por conta da sua história, do nosso curso, da nossa formação, da nossa profissão. O assistente social, o profissional, ele era para calar a sociedade, mas não. Aí tem uma revolução aí na nossa profissão e dizer, não, a partir de agora vocês vão garantir direito. E aí o profissional vem para contribuir com essas famílias, né, e viabilizar direito. Né? Então, é uma profissão que, de certa forma, ela nasce na ideia do assistencialismo, também, a ideia ali nas damas de caridade, para dizer assim, tome isso aqui para ficar calado. Né? E aí a gente vem de dizer, não, a gente não vai entregar esse direito através de favor, e sim porque você é um cidadão, você é um ser humano e tem direito de receber. Né? Então, a gente vem na ideia de viabilizar. Né? Então, a profissão... ela dá, mais ou menos, a história parte por aí. Que interessante. Veja que nós estamos falando aqui de inclusão, direito, empatia e ação. Ju, e como é o contato aí direto com as famílias? Né? Sobretudo aquelas que estão no contexto de vulnerabilidade social.
Como é que funciona, Ju, esse contato direto? É desafiante? Ela te fortalece? Ela te deixa triste, às vezes? Esse contato com as famílias lá, que realmente estão numa situação de bastante vulnerabilidade social? Eu sou muito realizada hoje, Antônio, em ser assistente social, em poder hoje contribuir não só com as famílias, mas hoje coordenando a equipe da APAE, né, orientando outros profissionais para atuar. Por quê? Porque, de certa forma, ali você lidar com a vulnerabilidade das famílias. E a gente precisa se dividir muito. Sim. Da sua realidade para a realidade da família. A gente tem que fugir um pouco do senso comum. Né? Porque se você pegar só suas experiências e não pegar a realidade ali que está exposta, você vai ter outras atitudes. E a gente só sabe da importância de um assistente social quem já precisou de um. É verdade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o papel do assistente social. Sim. As pessoas muitas vezes entendem que o assistente social é a caridade. Pelo fato do processo histórico, acha que o assistente social só é isso. Não, a gente vai ali orientar, viabilizar o direito daquele cidadão. Porque, às vezes, esse direito ele não tem essa informação de tal benefício que ele tem direito. E ali a gente está para viabilizar, seja no âmbito que ele trabalhar. Porque o assistente social ele é uma profissão generalista. O que é isso? Ela atua na saúde, ela atua na educação, né? Ela atua nas empresas, né? No judiciário. Então, ela atua em vários locais. Porém, o nosso código de ética, ele nos respalda, em todos os âmbitos que você trabalhar, ele é o mesmo respaldo. Sim. Né? O nosso projeto ético-político, onde você atuar, a gente tem que seguir o nosso projeto ético-político. Porém, você fez uma pergunta aí, em uma das suas perguntas, você falou assim, fugir dos livros. Né? Isso. E eu acho que uma coisa que todo assistente social precisa ter é a empatia. Sim. É você conseguir sentir a dor daquela pessoa que você está atendendo. Porque a partir do momento que você sente, você é um profissional de qualidade. Você percebe que aquela dor que ele está trazendo para você, você vai ali vai viabilizar. Entendi. Muito bom. E olha, gente, lembrem que o assistente social é uma função, quando o Gil falou, né, por exemplo, no caso de dar um suporte ao Poder Judiciário, é uma função muito importante, sobretudo na área do direito previdenciário. Aquelas famílias que buscam a concessão de um benefício assistencial, que estão passando por uma situação de vulnerabilidade econômica e social, muitas vezes recebem uma visitinha de um assistente social para verificar se está tudo certo, para verificar se realmente está passando por toda essa dificuldade, para que haja, a partir daí, a concessão desse benefício previdenciário. Não é? Ju, você lembra de algum momento lá no início da sua carreira que você olhou assim e disse, cara, é isso que eu quero para minha vida? Já, várias vezes. Quando eu atendo uma família que ela chega sem nenhuma informação do seu direito. E a gente consegue ali, através daquele atendimento, orientar e dizer, olha, por aqui, entregar um encaminhamento. Olha, pronto, eu tenho um caso específico de uma mãe que eu atendi o filho dela para fazer um atendimento, sendo que eu observei ali que aquela mãe ela estava num sofrimento psicológico. E eu disse, olha, você vem em busca do atendimento para o seu filho, mas eu vou encaminhar você para o CAPS. E aí eu fiz um encaminhamento para ela para o CAPS. Fiz um encaminhamento no processo que a gente tem que seguir. Cara, quando foi 2 meses depois, esta mulher, ela chegou até a mim e disse, Juliana, você salvou a minha vida. Eu me assustei, assim? Né? Como? Naquele dia que você me entregou aquele encaminhamento, eu queria cometer um suicídio. Puxa vida. E aí, aquilo ali me impactou muito. Porque assim, eu ali naquele momento, realizei o atendimento a ela e encaminhei ela para o equipamento de referência e transformou a vida dela. Porque ela procurou o psiquiatra, né, passou pelo acompanhamento. Assim, olha a diferença de um atendimento. Sim. Um atendimento com amor, que você está ali não apenas para fazer a sua função, mas sim um pouco além daquilo que é o necessário, né? Isso. Porque se eu tivesse realizado só atendimento ao que ela foi busca, que foi o atendimento para o filho, eu não tinha observado ela. Sim. Né? E aí eu observei que ela também ali estava precisando de um acompanhamento e fiz o encaminhamento necessário. Tá na hora da gente brincar um pouco agora. E eu quero saber se realmente eu conheço Juliana. Olha, eu já conheço Juliana há um tempinho, ela, o seu esposo, os 3 filhos. E eu quero que você traga, Juliana, 4 fatos sobre você. E eu vou dizer aqui agora qual é um que é mentira. Tá. Diga um fato mentiroso e 3 verdades. Tá, deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Primeiro, não estou tomando café por conta da minha gastrite. Segundo, estou no 3º período de direito.
Terceiro, tenho 3 filhos. E quarto, sou formada em serviço... Não, isso aí vai ficar muito na cara, né? Já foi. Essa tu já sabe, foi. Formada em serviço social. Veja, a mentira eu peguei, eu acho que é o terceiro período. Mas é o seguinte, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Guerra, e aí, tô quase me formando, e quer que você decore o período da pessoa. Por exemplo, produção sempre quer que eu decore. É só que todo semestre as pessoas mudam de período. Todo semestre muda, não tem como a pessoa decorar. Juro, Ju, eu acho que a mentira é que você não tá no terceiro, eu acho que você já tá mais pro final, né? Sim. Ai, Sétimo, sétimo. Eu não consigo, gente, não consigo decorar. Eu tinha certeza que ele não ia Todo semestre vocês mudam, pô. Ju, vamos para um próximo bloco de nossa conversa. Como é que você chegou na APAE? Né, assim, fala um pouquinho pra gente o que é a APAE, qual é a sua missão, o impacto e os bastidores dela, sobretudo nesse papel de liderança que você tem lá na APAE. Então, eu cheguei na APAE, logo eu trabalhava num escritório, né? E aí, quando eu me formei, eu disse, não, eu quero trabalhar na área, eu quero ser assistente social. Fiz algumas seleções, no meu currículo não passou em canto nenhum, porque eu não tinha experiência. Esse um momento ruim, né? Porque geralmente as pessoas, como eu dou aula no curso de Direito para os alunos de segundo e terceiro período, é um medo que eles têm que é bem recorrente, porque ninguém quer contratar. Ninguém quer. Não é? Lá no nosso escritório, nós temos 2 estagiários, 2 estagiárias que são do segundo período. Tá vendo? E a ideia é essa, na verdade, terceiro. A ideia é pegar essa galera novinha que a gente consegue moldar, e principalmente que não tem vícios, né? Isso, perfeito. Sim, aí conta. E aí, eu tinha acabado de me formar, e aí eu pedi demissão no trabalho, fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, saí e disse, não, agora eu vou com essa meio de ser... Aliás, eu não tinha nem saído ainda, eu fui pesquisar e botei no Google, local para ser voluntária em Serra Talhada. Aí minha irmã tinha dito, Juliana, vai ser voluntária em algum lugar. Sim. Cara, eu não conhecia nem a APAE. Eu sabia da APAE por nome. Quanto tempo? Por Relaxa. nome. E aí, eu peguei e coloquei no Google, né, local para ser voluntária. Aí vi lá a APAE. Chego na APAE. Isso faz quantos anos? 5, 6? Isso foi em 2018. Foi em 2018. 2018, 7 anos aí. 7 anos. E aí eu comecei a ser voluntária, ia uma vez por semana na APAE. E aí ainda era na antiga sede, ali por trás da rua da igrejinha. Sei. Fronteira ali. E aí quando eu cheguei, comecei uma vez por semana, realizando os atendimentos, né, ali, entendendo como funcionava. E aí fui me apaixonando, porque você chegou na APAE, se apaixona. Se apaixona literalmente. Verdade. E então, do jeito que tem um fato que isso me recorda muito bem, quando eu cheguei na APAE, tá aquela bagunça de cadeira, não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu, eu tô chegando agora, mas depois eu vou dizer para nós fazer uma faxina. Né? Sendo que eles estavam no processo de quase de mudança para outra APAE. E eu nem isso eu sabia. E aí comecei a cada vez mais atender. E aí foi quando eu pedi demissão. Eu digo, não, eu quero me dedicar mais a isso aqui. Aí no mês que eu pedi demissão, Silberto me contratou. E aí eu me contratou como assistente social e depois fui crescendo, né? Porque, assim, de certa forma, eu contribuí para o processo de crescimento da instituição, principalmente no setor de assistência social. Sim, não tenho dúvida. Que é o setor que eu coordeno hoje. E como é liderar uma equipe aí multidisciplinar, um espaço de acolhimento? E eu lembro que você falou numa palestra bem interessante, a diferença de multidisciplinar para interdisciplinar. Explica aqui pra gente. Mas, Silberto, você vai estar assistindo, né? Já sabe, né, amigo? Eu quero você aqui, pra gente conversar. Eu sei que dá pra gente trocar uma ideia massa. Silberto é ótimo. É uma pessoa muito humana. Demais. Ele me ensina todos os dias. Quando eu tô enfraquecendo aqui, ele vem sem ele nem imaginar. Deus usa ele. Usa, e ele chega aqui, ele me dá uma energia muito grande. Ele é incrível. Muito. E aí, a diferença de multi e inter é que multi é cada um trabalhando na sua sala. O psicólogo trabalha na sala dele, o fisioterapeuta trabalha na sala dele. O inter. O multi. O multi. O multi, porque é uma equipe multi. Entendi. O inter é junto. É um exemplo, é o assistente social fazendo um trabalho junto com a fisioterapeuta, a fisioterapeuta fazendo um trabalho com a psicóloga. Isso é o inter. O multi é vários dentro da instituição. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o multi são vários separados. Isso. E o inter são vários juntos. Ou seja, os vários juntos, o inter,
gera um resultado muito positivo, né? Muito, muito sim. Hoje eu coordeno a equipe de assistência social da instituição. Na APAE é dividido pela saúde, pedagógico, assistência, longevidade. São 4 setores, aí tem um setor financeiro, administrativo, e aí eu coordeno um setor de assistência social que ele anda em todos os setores. Sim. Né? Até porque o assistido que está aqui está na saúde, está no pedagógico. Em tudo. E a gente faz um trabalho aí interdisciplinar. Entendi. Tem algum projeto lá na PAI que tu olha assim e diz, esse é meu filho, esse é o meu xodó, que tu participou de todo o processo de criação, que tu tem um amor assim diferenciado? Eu tenho vários. Eu tenho vários. Um deles é o próprio setor da assistência social, assim, eu participei desde o início, né? Se o Berto me colocou como coordenadora, eu coordenava eu mesma. Só tinha eu na equipe. E aí a gente foi colocando mais voluntário, foi contratando, e hoje a gente tem uma equipe de 9 pessoas, entre voluntário e contratados. Mas tem 2 projetos que dentro da PAI que a gente executa, é o projeto de Mães para as Mães. Que esse, né, eu participei desde o início, que são as mulheres empreendedoras. Muitas vezes as mães, pelo fato de ter um filho com deficiência, principalmente com um filho com autismo, elas não conseguem trabalhar fora. Então elas deixam do seu trabalho e muitas delas vão empreender. Então a gente tem um projeto de Mães para as Mães na instituição, onde a gente orienta essas mães, traz curso para elas, uma ensina a outra. A que sabe fazer bolo, ensina a outra também a fazer o bolo. A que sabe fazer costura, né, artesanato. Entendi. Ô Ju, e quem está nos ouvindo que quer participar disso, como é que faz? Ou é somente para aquelas famílias que estão vinculadas à PAI? Não, hoje o projeto de Mães para as Mães são geralmente as mães que já estão lá. Só que outras mães vêm dar um curso. Por exemplo, agora, nesses dias, está funcionando o curso de crochê. Uma mãe que não tem filho com deficiência é parente de uma pessoa que tem lá na PAI, que já é assistido, e foi lá dar o curso. Então, a gente faz ali um intercâmbio entre as mães. Ou seja, uma ajudando a outra para que a gente possa acabar cada vez mais com essa intolerância, com essa desinformação. E como é que a gente consegue lidar melhor, Ju, com isso? Porque existe um preconceito muito grande, né? Principalmente para pessoas com deficiência intelectual. Sim. Né? Que são incapazes, que vão ser um peso na família e que, sei lá, é uma má sorte. Como a gente consegue lidar com isso e acolher essa família com amor, essa pessoa com amor, para que ela possa aceitar esse contexto e ter qualidade de vida, né? É bem complexo isso, Antônio. Até pela pessoa com deficiência intelectual. Porque, assim, existe aquela pessoa que tem deficiência intelectual que, aparentemente, ela não tem deficiência nenhuma. Não tem nada físico, né? Físico, isso. Então, assim, essas pessoas, elas sofrem também, né? Porque ali ela não consegue um trabalho, né? Pelo fato da deficiência não estar no rosto, né? Um exemplo, a pessoa com DI, que é só com deficiência intelectual, que é o famoso retardo mental, né? Muitas delas, elas não conseguem ali ser incluídas na sociedade por não estar com o laudo estampado. Tem pessoas com deficiência intelectual que não conseguem ler, não conseguem escrever, né? Tem a dificuldade e não conseguem ser incluída em algumas atividades na sociedade por essa limitação, essa dificuldade. Teve alguma história na PAI que ficou guardado na tua memória de superação, de pessoas que conseguiram, assim, romper a curva? Sim, teve. Teve, assim, a questão até de econômica. Por exemplo, eu tenho um caso de uma mãe que ela chegou na PAI em uma vulnerabilidade muito grande, econômica principalmente, e social, né? Ali vínculo rompido com o grupo familiar. E a gente fez um trabalho com ela na assistência e a gente, dentro da política de assistência, tem o benefício eventual, que é você ali contribuir com a cesta básica com aquela família naquele momento. Hoje, essa família, ela doa, todo final de ano, 10 cestas básicas para a PAI. Ela doa, caramba. Ela mesmo doa. Então, ou seja, a gente contribuiu ali para a evolução social dela. Entendi. Então, assim, é uma coisa que a gente vê esse impacto. Imagine um caso concreto de uma mãe que chega lá desesperada na PAI, pedindo uma vaga para um filho com deficiência, mas ela não tem nenhum documento, vive numa zona rural e está emocionalmente desestabilizada. O que é que você faria? Eu acolho, né? Faço todo um processo de escuta a ela, porque muitas vezes ela está querendo ali falar. Às vezes ali a triagem é só um resultado do que ela está precisando ouvir, do que ela está precisando falar. Então a gente recebe sempre.
A pergunta era, isso acontece? Oh, sempre, 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 sempre. E ali a gente faz um escuta essa mãe, orienta ela, né, que muitas vezes, Antônio, muitas vezes essas mulheres, quando ela chega na PAI, ela chega em luto. Gente, mas o filho dela não morreu. Por que ela chega em luto? Comenta isso, Ju. Ela chega em luto porque ela perdeu o filho ideal dela. E ela não aceitou o filho real. O que seria o filho ideal dela? Muitas vezes quando a mulher engravida, eu falo a gente porque eu sou mãe, Sim. né? A gente idealiza o nosso filho, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Vai ser doutor. Vai ser doutor. Não que não possa ser, Claro que pode. Claro que pode. Mas que ali, e aí ela tem um diagnóstico. E ela chega na APAE, às vezes a gente recebe muito, às vezes ela tem acabado de sair do consultório médico, do psiquiatra, do neurologista, e ela recebeu ali um diagnóstico. Então aquele filho ideal dela morreu. Caramba. Né? Então ela chega ali em um sofrimento, né? E ali a gente acolhe essa mulher, né? Orienta ela e diz, olha, esse não é o fim. Esse não é o fim. E a gente vai apresentar a ela aquele filho real. Do filho ideal para o filho real. Né? E a gente vai orientar ela. Se ela não tiver com a documentação, a gente vai receber o que ela tem. Vamos ali marcar o dia da triagem dela, né? Informar que vai ser entrar no processo da APAE a partir do recebimento de toda a documentação. Né? A gente faz todo um acolhimento, faz um agendamento para ela ali, para ela se sentir acolhida, que muitas delas elas querem sair com algum papel, com um encaminhamento. Então a gente vai ali orientar ela, olha, sua triagem vai ficar para segunda-feira, tal horário. Né? E ela sai com outra visão. Então, isso é comum. Muito. E na prática, esse acompanhamento psicossocial vai apenas para a criança, né? Porque a PAI é a Associação de Pais e Filhos Especiais, né? A sigla, né? Mas, ou vocês também têm um trabalho de apoio para as mães, aos pais? A gente tem sim. Hoje a gente tem um projeto de Mães para Mães, que a gente atende ali as mães. A gente tem agora um grupo de Super Pai Vai Além, que é um grupo, porque assim, geralmente o homem não chora, né? O homem tá ali durão. Né? E a gente tem um trabalho agora hoje com os pais, onde os pais têm a oportunidade de ir ali numa roda de conversa, conversando. A gente agora está com um projeto de uma inclusão na residência, né? Aí, ó, um visitante. De fazer um atendimento às famílias em casa, né? A equipe se desloca até a residência da família que não consegue vir até a instituição. Ju, e como mulher, você numa posição de liderança, já teve situações de pessoas que tentaram te silenciar, tentaram se impor perante vocês, pelo simples fato de você ser mulher? Nesse processo de instituição, não. Né? Não, de forma nenhuma. Lá na PAI a gente tem todo uma hierarquia que é muito respeitada. Então, assim, mas eu, como mulher, em outras situações, sim. Né? Muitas vezes a gente se depara com essas situações no nosso dia a dia, né? Mas eu sou desenrolada. Eu sei, e braba. Eu sou desenrolada. Então, foi um processo também de amadurecimento. Conta aí. Não fala nomes, não. Não, é um processo de amadurecimento. Até para aquela mulher que está nos ouvindo e que está passando por algo parecido e não sabe como agir, não tem aquela resposta na ponta da língua, fica com medo. Conta aí, vai, empodera aí. Eu penso que, em primeiro lugar, para esse tipo de situação que a gente tem que colocar, a gente não precisa gritar. Porque a partir do momento, olha que lindo, quando você grita, dependendo da situação, você perde um pouco da sua razão. Perde totalmente, E né? nas minhas experiências, eu gritei. Foi? Sim. Então, conta aí, Ju, como foi que tu fez isso? Para empoderar. Para empoderar, né? Claro. E em alguns momentos que eu fui colocada em dúvida, né, da capacidade, né, eu provei quanto 1 mais 1 é 2, que eu sou capaz de fazer aquela certa situação. Porque às vezes, pelo fato de você ser mulher, eu lembro um caso que era uma situação que era para fazer atividades na zona rural. Não, vamos colocar ela não, porque ela não vai conseguir dar conta nas atividades na zona rural. Aí eu disse, não, mas eu piloto moto. Como assim? Você pilota? Piloto, eu tenho uma habilitação. Eu vou. E aí disseram, não vai conseguir, não sei o quê. Eu digo, não, me dê a oportunidade. Foi? E foi. Aí fui fazer o que tinha que ser feito, fiz e só soube a notícia depois. Menina, que resultado positivo. Já teve outras situações de as pessoas querer impor e eu ter que me levantar também. Sim. E falar alto. Porque senão, mas assim, uma coisa que eu aprendi que não é necessário. Você precisa se dividir da situação. Sim. E se for o caso de comprovar ali a sua capacidade, que seja através da fala.
Entendi. Sem precisar levantar muito a voz. Entendi. E qual foi o momento que você mais sentiu orgulho por ser mulher? Ah, Maria, tem vários. Eu acho que... Ele quer fazer eu falar, quando a pessoa faz esse recorte, né? Não, na verdade, eu acho que no casamento, né, foi um momento que você se vê ali de fato. No meu noivado, no meu noivado também é uma coisa que me marcou bastante. Mas eu acho que o que fecha de fato é quando você é mãe. Sim. Quando você é mãe, você consegue. Quando o Vitória nasceu, eu não era assistente social ainda, né? Mas ali eu já tinha um anseio, quando eu vi o que eu podia oferecer para minha filha e o que eu não tive. Peraí. Entendi. Coisas que eu não tive, né? E ali eu queria dar tudo à minha filha, o que eu não tive. O que eu não tive, minha mãe não teve a oportunidade de fazer comigo, né? Uma roupa na festa de setembro, sim, né? E ali eu me deparar em trabalhar e conseguir dar ali qualidade de vida à minha filha, eu me sentia mulher, sabe? Aquela mulher ali empoderada em fazer. Sim. Então, assim, acho que no período de nascimento de Vitória, que foi minha primeira filha, foi o período ali que eu disse, olha o impacto que você traz na vida, né? E ser profissional é que você consegue ver o impacto que você traz para as outras pessoas. Isso te deu mais força para dizer, cara, eu tô no lugar certo. Sim. Sim. E hoje, cursando o curso de Direito, eu percebo que eu posso fazer mais, né? Tendo mais conhecimento para as pessoas, para poder levar esse conhecimento para as pessoas. Sim. Se você pudesse escrever hoje uma carta para a Juliana de daqui a 10 anos, o que é que você diria para ela? Eu diria a ela que ela evoluiu, que ela conseguiu aprender que o agente junto é errado falar, que o agente junto é agente de trânsito, é agente de edemias. Sim. E por que eu estou dizendo isso, Antônio? Porque durante do meu processo de vida, eu tive uma fase da minha vida que eu não consegui acompanhar o processo de aprendizagem. E só agora, na minha fase adulta, é que eu percebi que eu tenho dificuldade na leitura. Eu tive isso lá na infância. E isso tem umas consequências hoje. Sim. E o que eu diria para essa Mas Juliana... nunca é tarde. Nunca é tarde. Sim. Né? E o que eu diria para essa Juliana é que ainda bem que você fez. Ainda bem que você fez, exatamente. Ainda bem que você Ainda fez. bem que você Ainda fez. bem que você não desistiu. Ainda bem que você não desistiu, que você Isso. continuou, mesmo Você chorando, rindo. Mesmo errando, mesmo com a dificuldade, mesmo as pessoas julgando, mesmo as pessoas rotulando, né? Porque a sociedade rotula. Demais. Né? Então, mesmo com esses rótulos que eu recebo, mesmo com as dificuldades que as pessoas jogam para mim, eu continuo. Eu choro, chego em casa, né, fico triste, mas vou lá e me renovo. Então, o que eu diria para mim, ainda bem que você não desistiu. Ainda bem que não desistiu. Exatamente, Ju. Essa é a charada. Ju, e quais são os projetos para o futuro? Então... Você tem uma empresa também, né? A gente nem falou da empresa. Fala aí pra gente como é essa jornada aí. Como é que tu consegue dar conta? Eu não dou. Eu não dou conta. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que eu não preciso dar. E eu tenho essa mesma ideia, sabia? Eu não dou conta de tudo. Porque quando você coloca aquela... E tá tudo certo e tá por tudo isso. bem. E quando você coloca aquela questão, você precisa dar conta de tudo, você não consegue dar conta de nada. Não consegue. Né? Então, assim, hoje eu deleguei. Né? Hoje a gente tem uma empresa, a nossa empresa Bonita Festa, e muita coisa que eu centralizava em mim, eu deleguei para Eduardo. Né? Esse ano, 2025, eu coloquei que eu ia me afastar um pouco da empresa. E, de fato, me afastei. Né? Para me dedicar a estudar, né? Me dedicar mais na minha profissão. Sim. Só que tem uma coisa que não fecha, a conta. Porque a empresa hoje é o que mantém para pagar os boletos, né? Sim. E aí, que completa para pagar os boletos. Sim. E aí, eu disse, não, eu preciso voltar. Então, eu voltei hoje mais para a festa. Eu continuo, mas também deleguei algumas funções para Eduardo. Então, a empresa hoje é dividida. Entendi. E cuidar de 3 meninos. Isso aí aqui. De idades tão diferentes, né? Demais, viu? Porque o pequenininho tem o quê? Tem 7? João Pedro tem 4. 4. João Miguel tem 10 e Vitória tem 13. Ou seja, de 4 para 13. É uma adolescente já. Ela já tá na fase da aborrecência, não? Vitória é muito tranquila. Ela é bem boazinha. Bem boazinha, Vitória. E ela conversa muito comigo, me ajuda bastante. Chega em casa, tá a Vitória lavando os pratos. Eu fico tão feliz.
Mas assim, para mim poder tentar ali, que nossos filhos, eles querem ouvir, conversar com a gente, né? Sim, claro. Eles querem contar história, então eu faço uma forma de, no dia, eu conversar com os três. De maneira juntas ou individualizadas? Individualizada e também juntas. Na hora de dormir, geralmente é com todo mundo. Antes de dormir, eu vou junto todos lá. Quando eu chego da faculdade, eu vou pro quarto com eles. Ainda estão todos acordados de 10 horas da noite? 10 horas da noite. Então, Vitória, às vezes, que dorme mais cedo, como ela estuda. Aliás, todos estão estudando na parte da manhã agora. Mas quando eu chego da faculdade, eles estão acordados, aí eu converso, aí boto pra dormir. Só esperando? Só esperando. Aí de manhã, antes de Vitória ir pra escola, eu converso com ela. Quando eu chego, aí eu vou conversar com os outros dois. Sim. Puxar assunto, eles vão me contar como foi a escola, fazer tarefa. É puxado, gente. É puxado. É puxado. Mas uma coisa eu coloquei na cabeça, eu não consigo dar conta de tudo. Quando a gente coloca isso na cabeça, a gente consegue viver com mais leveza, né? Sim, sim, Por exemplo, sim. eu também não consigo dar conta. Não consigo. Graças a Deus, tem minha esposa que ajuda, não, ela faz quase tudo. Eu que ajudo, né? Tem o meu time lá no escritório. Sim, sim. Mas, por exemplo, é muita coisa. Coisa muita de faculdade, de aluno, de aula, de prova, de nota, cliente. A gente tá dando certo, vai dormindo menos. É isso mesmo. Mas até com os meus meninos, Antônio, eu também dou responsabilidade a eles. Vamos aqui arrumar a cama, vamos aqui organizar o guarda-roupa de vocês. Porque, assim, eles precisam ter essa noção. Sim. Lógico que eu não vou fazer um trabalho infantil com meus filhos, até Claro. porque eu sou assistente social. Claro. É contraditório, né? Claro, claro. Mas eu vou dar-lhe função para eles. Né? Eu estava conversando até com a Tainara esses dias, né? Sobre esse fato, né? De a gente ali estar responsabilizando nossos filhos também em algumas tarefas de casa, né? Sim. Para poder ali a gente estar contribuindo até com eles mesmo. E como é que Vitória te vê assim? Cara, mamãe é top, bicho. Mamãe é isso, é aquilo. A Vitória, ela tem uma admiração demais por mim. Eu imagino. Ela, quando eu chego em casa, ela diz, mamãe, eu lavei os pratos hoje, porque eu sabia que a senhora ia estar cansada. Pra te deixar orgulhosa, né? Pra me deixar orgulhosa, pra poder ali ter mais tempo comigo. Porque às vezes quando eu chego em casa, aí eu vou lavar os pratos. Então ela já perdeu tempo com ela. Sim. Então ela tá, mamãe, eu fiz a tarefa e fui lavar os pratos. Cara, que lindo. A louça, né? Aí eu digo, muito bom, Vitória. Obrigado, mamãe. Eu vou conversando com ela e a gente, né? É muito bom esse período. O curso de Direito, o que é que você quer fazer? Advogada? Então, eu gosto muito do previdenciário. Só que eu tô me identificando muito com família. Direito de família. Isso. Tô me identificando bastante com direito de família. Acho que o social, ele contribui para esse ser assistente social, né? E deparar com as questões sociais do grupo familiar. Total. Eu tô gostando muito de família. Total. Isso aí é... E eu te digo mais, Ju, essa parte de direito de família não é para muitos. Não é para muitos. Não é para muitos. Porque você... E se você não sentir a dor do seu cliente, você não vai ser um bom advogado. Sim. Mas você também não pode sentir demais a dor do seu cliente, porque senão isso vai te machucar a ponto de você não conseguir lidar com o problema. E eu confesso, não está nas perguntas aí, mas eu vou falar, eu confesso que durante um período sendo assistente social, as minhas questões pessoais atrapalhavam o meu fazer profissional. Sim. Por conta, assim, que eu vim lá de uma família, de certa forma, que tinha uma vulnerabilidade, né? Um exemplo, eu estudei em uma escola que foi invadida pela minha mãe, né? Ela invadiu um local e ali as crianças da região ela levou para estudar lá. Né? Então, as questões sociais, ela passou muito por mim, né? Como assim invadiu? Não entendi. É assim. Depois eu vou lhe mostrar um vídeo que fala desse... Eu sei que sua mãe é bem atuante no meio social, na política. Mãe é professora, hoje aposentada. Na época, quando ela morava no Baixio, que é o local que a gente estudava... Toinha chique-chique, né? Toinha show de bola. Toinha show de bola. Mas ela ensinava no chique-chique. Mãe é professora concursada, né? Hoje é aposentada. E aí, quando ela casou com o pai, ela foi morar no Baixio com ele. Chegando lá, ela era concursada já do município, e ela viu que ali não tinha escola. E aí ela juntou as crianças da comunidade, da zona rural lá, e colocou para ensinar na casa dela. Era uma casa muito pequena, de barro, né? Uma casa de barro. Hoje ainda tem lá essa casa, uma casa de barro, né? E ali a gente já tinha várias questões sociais. O pai toda a vida foi alcoólatra. Tu era pequenininha naquela época. Tu lembra desses? Lembro, como se fosse hoje. Sério. E como era lidar assim com o teu pai alcoólatra em todo esse contexto? Mas continue, depois você fala. Pronto. Isso assim, então assim, me deparar com aquelas situações, eu acho que foi por isso que eu sou muito amante do direito, sabe? Porque o direito, ele faz parte da minha vida desde pequena, porque mãe sempre lutou por esse direito nosso. O direito à alimentação, o direito
festa, estudo, né? E aí, quando eu vi aquela situação de mãe, eu sempre estava ali do lado dela. Foi quando ela percebeu que aquele espaço estava ficando pequeno e aí tem um prédio que é do DR. É um prédio que eles, quando estava fazendo a pista, eles construíram e estava lá abandonado. Uhum. Aí ela foi lá com o pessoal da comunidade, da associação, e invadiram o prédio para transferir a escola que era aqui para esse prédio. Isso ela fez. Ela rebocou, ela mudou o local. Cara, que E aí, a gente foi estudar lá. Vocês invadiu um espaço público, Sim. na verdade ocupou um espaço público para funcionar uma escola que ela era que ensinava e que não tinha nenhum apoio dos entes municipais, estaduais, federais, nada. Nada. Só que aí o município regularizou a escola. Logo depois, né? Logo depois, essa que era a Escola Municipal Joaquim de Souza Mello, era o nome da escola, e nisso a gente foi alfabetizado lá. Né? Nessa escola, eu e meus irmãos, né, o pessoal da comunidade, e aí depois ela perdeu a posse desse prédio, né? Realmente era indevido. Sim, né? sim. Então isso é fato. Hoje a gente consegue ter um entendimento. Sim, né? claro. Ela tentou ainda judicialmente, mas não conseguiu, perdeu a posse desse imóvel, e a gente saiu de lá e a gente voltou para a cidade. Né? A gente morava lá. O que foi que acontecia? Mãe ensinava lá e a gente morava. Morava atrás? Não, dentro. Morava dentro mesmo? A gente dormia na sala. Na sala de aula? Na sala de aula. Quando os alunos saíam, aí botava os colchões e a gente dormia lá. A cozinha da escola era a cozinha de mãe. Caramba, que história de vida, hein? E aí, de certa forma, o direito já fazia parte ali de mim. Foi por isso que eu sempre amei o direito e fui pro serviço social, pro curso, né? Uhum. E aí isso faz parte, né? E era tu e Murilo ou tem mais irmãos? Somos 4, né? Tem Patrícia, que é a mais velha das mulheres, tem Maria, que é a mais nova, e Murilo. Murilo sempre foi o caçulinha. Não, ele é o mais velho, mas ele era do tipo como se fosse o chefe da casa, porque pai trabalhava de vigilante. E ele trabalhava um dia sim, um dia não. E Murilo é quem ficava lá cuidando da gente. Murilão, olha, Murilão mora aqui, ó, no coração. Ju, um livro que mudou a sua história. De Marte à Favela. Foi um livro que foi indicado por Silberto. Silberto, esse ano já fiz essa leitura esse ano. Não conheço, conta aí como é. É de um cara, né, que ele vem com projetos sociais para transformar as favelas. Né? Então, e ele vem aí com vários projetos, várias atividades para contribuir lá no Rio de Janeiro. Olha, é um livro sensacional. Eu quero dar uma olhada nele depois. Ele é muito bom mesmo. É do Guedes. É do Guedes. O nome do cara. Entendi. Né? Então ele tem um projeto muito impactante. Mas não é do Guedes da cozinha, não, né? Não. Que tem os temperos, tem o temperinho dele, né? Ele é muito bom, esse livro. Ju, um filme, um documentário que você olha assim e diz, é isso que eu quero. Não, eu não sou muito de assistir, tu acredita? Não, eu também não. Não, às vezes eu assisto uma série, um negócio. Eu gosto, mas eu não tenho muito tempo. Não, eu também não. Então, assim, eu não tenho um documentário específico que eu digo que eu gosto de ler. Agora, sim, tem uma coisa que me representa quando eu entendo do processo de formação, é a questão dos vídeos de Charlie Chaplin. Em que sentido? A questão do tempos moderno, né? Que é a produção em massa, que a gente consegue ver a produção em massa de Charlie Chaplin daquela época para o real hoje. Né? O que os impactos que o capitalismo traz. Né? A questão de você estar ali produzindo direto e as consequências dessas produções. Total. E ele fazia aquilo tudo sem falar uma palavra, né? Isso. E a gente vê hoje essa reprodução, hoje no século XXI, né? Também, não talvez daquela mesma forma que ele fazia, sim, mas existe outros desdobramentos. Sim, sim. Tem algum projeto social que você se inspira na sua atividade profissional? Assim, para mim, o movimento apaiano em si, porque assim, a APAI não é só a APAI de Serra Talhada. Sim. Né? Isso é um movimento aí de anos. Então, assim, acho que o que me inspira é o movimento apaiano, independente de se é a APAI de Serra Talhada, mas o movimento, né? Porque ele vem lá atrás de toda uma luta. Né? Então, assim, acho que o movimento apaiano, né, é um projeto que me inspira. O que você pode falar para uma mãe que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que está passando por esse luto, essa questão, essa dificuldade no diagnóstico de um filho com deficiência, e não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, e está perdida, e com uma situação financeira difícil, que infelizmente é a grande maioria da nossa sociedade, né? Como você pode trazer uma palavra de orientação jurídica, de orientação da assistência social, e uma palavra de amor, de afeto como mulher e mãe,
que você é? Primeiro, você não é culpada de nada. As pessoas que lhe culpam, né? As vizinhas que diz que você quer dar doença ao seu filho, que seu filho foi você que não educou, esqueça essa parte. Observe o amor que você tem pelo seu filho, o carinho que você tem por ele e busque a rede de proteção. Ah, não, Juliana, não estou longe da PAI. Procure o CRAS mais próximo da sua casa, né, do seu bairro. Todo bairro tem um CRAS. Procure o CRAS. Peça orientação. Ah, não cheguei a ir para o CRAS? Procure a gente da PAI, né, que a gente vai orientar, vamos encaminhar. Né? E dizer que esse filho, que talvez não é o filho ideal que você tanto almejou, é um filho real, que você precisa aceitar ele e contribuir com a vida dele e você também ficar bem. E se for o caso de você também procurar uma contribuição psicológica, esqueça a vizinhança, porque os vizinhos às vezes fazem atrapalhar, sabia, Antônio? Sim. Vai julgar, vai rotular, né? Então, assim, se sinta acolhida, né? Ora a Deus também, porque às vezes a pessoa esquece de Deus nesse momento. Sim. A gente esquece de Deus, né? E a gente precisa ali se tranquilizar. E foca em mim agora. E depois que você conseguir resolver todo esse aspecto emocional, você resolver esse aspecto de identidade, de aceitação, saiba que você pode ter direito a um benefício previdenciário, que vai te ajudar bastante nessa jornada, que não vai ser uma jornada fácil. Não vai ser. Nada na vida é fácil. Quem disser que algo é fácil, acho que está mentindo. Mas, certamente, esse um salário mínimo que você pode receber por causa desse seu filho que tem essa deficiência, pode te ajudar bastante para comprar uma fralda, para comprar uma alimentação, para levar para uma terapia, para que você consiga ir desenvolvendo as coisinhas dessa sua criança, até o dia que ele consiga não mais precisar do Estado e você consiga vir a trabalhar. Não é, Ju? Isso mesmo. E ela colocar uma coisa na cabeça, Antônio, que não é favor. Não é favor Boa. do Estado, não é favor do Estado ou BPC. É um direito. A gente tem uma lei que respalda Sim. esse direito. Então, que você vai em busca, sim. Se as pessoas vão julgar, você quer dar doença ao seu filho para você ter direito ao BPC. Eu escuto muito isso. Acontece muito. Mas se o seu filho tem um diagnóstico, corra atrás. Vá em busca. receber. Isso, e vá receber, porque não é favor do governo. Sim. É o seu direito, é o direito do seu filho a ter o acesso ao benefício. E se precisar de outros acessos, como medicação, né, que muitas vezes a criança precisa de medicação, de fralda, né, se fazer uso de cadeira de roda, vá em busca, pois não é favor de ninguém. Exato. A gente tem uma lei que respalda tudo isso. Sim, e sem contar que... Olha o passarinho, que lindo. E sem contar que está na nossa Constituição esse direito social, como garantia que o município, o Estado, a União tem que desenvolver. Ju, para quem está nos assistindo e quer conhecer mais do teu trabalho, fala aqui das tuas redes sociais. As pessoas falam contigo no Instagram, pedindo ajuda, pedindo apoio. Sim. Hoje eu tenho 2 páginas, né? Eu tenho minha página pessoal, que é onde eu posto minha rotina, né? De mãe, de mulher, de empreendedora. Todo dia de manhã você... Tu já tá ligado, viu? Ju já tem assim, é aquela música maravilhoso. Eu acompanho, claro. Acompanha, né? Todos os dias. Porque assim, eu resolvi, Antônio, postar a minha vida pessoal. Lógico que a gente não posta tudo. E uma vida real, né, Ju? Real, é o que eu também posto, uma vida real. Real, sem manipulação só de filtro, de coisa fútil, de roupa, de não sei o quê, de só bonita. Não, a vida não é assim. Não. A gente Não sabe que tem a sua dificuldade, Sim. né? Então, assim, eu resolvi postar minha rotina como mãe, como mulher, como empreendedora. O pessoal diz, Júnior, tu corre demais. Aí eu falo assim, tu também. A diferença é que eu posto e tu não posta. É verdade. Né? Então, assim, se a gente for ver a rotina, tem pessoas que têm uma rotina dobrada do que a minha. Mas pelo fato dela não resolver postar nas redes sociais, e aí o meu objetivo de postar hoje minha rotina é para confortar essas mães. Sim. Porque tem muitas mães que se culpam. Por que só pessoa ganha isso? Só pessoa consegue? Porque muitas vezes as pessoas só postam na internet que comprou um carro. Que ganhou, que tá feliz, que tá num churrasco com picanha, que tá numa festa. Pois é. E a gente sabe que É uma ilusão. A vida não é isso. Acontece, que bom que acontece. Mas o dia a dia não é isso. Não é isso. A gente sabe que tem as dificuldades, tem as limitações, tem, né? E tem pessoas que estão no processo de privilégio. Tem pessoas que estão no privilégio e outras não. Então, por isso que eu resolvi mostrar quem é Juliana de verdade, independente de qualquer coisa, mostrar a mulher real, né? Que é defensora do direito,
da pessoa com deficiência especificamente. E o meu profissional é Juliana Teles, assistente social, e tá abreviado, que lá é um álbum de foto. Eu não posto rotina lá no meu perfil. No profissional? No profissional. É um álbum de foto onde eu posto as atividades, os congressos. Isso. Porque eu entendi que a gente precisa ter uma vida social. Sim. Eu preciso ali ter um momento com a minha família, no meu mato, né, viajando. Então, assim, quando você tem um perfil profissional, você precisa ali... Quem vai abrir seu perfil, ele quer ver o profissionalismo. Sim. Né? Então, ali, eu tenho esses 2 perfis. Acompanhe nos 2, minha gente. Olha aí. E quem quiser fazer uma festa para lhe contratar também já lá na Decofest. Pronto. Não é Decofest, não. Bonita Festa. Bonita Festa. Bonita Festa. Pronto, aí eu tenho o Instagram da Bonita Festa. Pronto, lá também eu tenho muito conteúdo produzido lá, porque hoje eu consigo entender essa questão de produção de conteúdo, né? De você estar ali dividido. Minha filha, você... É porque só é mulher, gente. Homem não consegue fazer isso, não. A mulher tem 3 perfis de Instagram. Alimenta os 3. Eu não consigo alimentar o meu sozinho. Eu recebo reclamação direto do meu marketing. Né? E a mulher faz 3 assim, com a maior leveza. 3 meninos em casa, 2 empregos, 2 graduações. Mulher, tu é desenrolada. Viu? Mas é porque nas redes sociais, Antônia, é porque eu defini o público-alvo. Mas é porque quem vai me procurar em festa, ele vai querer saber sobre festa. Sim. Quem vai procurar no serviço social, né, de assistente social, vai procurar assistente social. Vai ter muita gente que eu atendo por lá. Pede orientação, e aí eu vou lá ali orientando. No meu pessoal, o pessoal quer ver minha rotina. Quer ver o Aqui Vai Você, né? Então o pessoal quer ver o que está por trás das câmeras. Pronto. O meu pessoal é o que o pessoal quer saber o que está por trás. Por trás daquela Ju. Ju, traga suas palavras finais, né? Te agradeço demais pela tua vinda. Né? Que é uma amiga, uma companheira, tanto você como Eduardo, de jornada, né? Na luta pelo direito das pessoas com deficiência. E claro que você acompanhou esse projeto, a criação desse podcast desde o início. Sim. Né? Que antes nós fazíamos lives e temos lives com o Ju. E que bom que você veio. Quero que você venha de novo. Né, para a gente falar de algum projeto específico. Quem sabe eu volto aqui já como advogada, daqui a uns 2 anos. Vai ser ótimo. Obrigado, Ju. Eu que agradeço, Antônia, a oportunidade de estar aqui falando com você, né? Não só para você, né? Para um monte de gente que vai estar aí assistindo esse podcast. Né? Parabéns pelo seu projeto, né? Você está dando voz, né? A várias pessoas, a vários projetos, a vários profissionais, né? Eu venho acompanhando aí os seus podcasts. E pode contar comigo no que daí vier. Muito obrigado, Ju. Eu que agradeço. E ó, tamo junto e é só o começo.